Imagine nascer para governar o maior império do mundo, mas não conseguir sequer controlar o próprio corpo. Essa é a história real de Carlos II de Espanha, o rei cuja vida foi tão marcada por doenças, sofrimento e decadência que seus próprios súditos acreditavam que ele estava enfeitiçado. Nada disso é lenda, nada é exagero. Tudo foi registrado por médicos, diplomatas e cronistas do século XVII. Carlos II nasceu em 6 de novembro de 1661, em Madrid, herdeiro de um império que se estendia da Europa às Américas. Ele era filho de Filipe IV de Espanha e de Mariana da Áustria. O problema é que seus pais não deveriam ter se casado. Eles eram tio e sobrinha. Essa não foi uma exceção, mas a regra dentro da dinastia dos Habsburgo por gerações. Desde o primeiro dia de vida, algo estava errado. Carlos era frágil, doente, incapaz de se alimentar adequadamente. Demorou anos para aprender a andar e falar. Sofria convulsões frequentes, infecções constantes e apresentava deformações físicas evidentes, como o famoso queixo projetado dos Habsburgo, resultado direto da consanguinidade extrema. Estudos genéticos modernos mostram que o grau de endogamia de Carlos II era tão elevado que ele possuía praticamente o mesmo nível genético de um filho de irmãos. Seu corpo foi, literalmente, o produto de séculos de casamentos entre parentes próximos. Quando Carlos tinha apenas 4 anos, seu pai morreu. Um menino gravemente doente tornou-se rei do maior império da Europa. A partir desse momento, o destino da Espanha passou a ser decidido por regentes, conselheiros e facções da corte, enquanto o rei mal compreendia o que acontecia ao seu redor. Sua mãe, Mariana da Áustria, assumiu a regência. O governo foi marcado por intrigas, disputas internas e decisões desastrosas. O jovem rei crescia isolado, superprotegido e cercado por rituais religiosos constantes. Muitos acreditavam que sua condição não era médica, mas sobrenatural. Carlos II foi educado para rezar, não para governar. Tinha dificuldades cognitivas claras, problemas de memória e compreensão. Era descrito como dócil, submisso e profundamente religioso. Enquanto isso, o Império Espanhol afundava em crises econômicas, corrupção administrativa e perda de poder militar. O apelido surgiu ainda em vida, o Rei Enfeitiçado. A corte acreditava que ele havia sido vítima de bruxaria. Exorcismos foram realizados, orações públicas foram organizadas, médicos discordavam entre si, incapazes de oferecer qualquer melhora real. Aos 18 anos, Carlos foi forçado a se casar. O objetivo não era amor, mas sobrevivência política. Sua primeira esposa foi Maria Luísa de Orleans. Apesar de relatos de afeto entre os dois, o casamento nunca gerou filhos. Carlos simplesmente não conseguia consumar a relação de forma regular, algo registrado discretamente por médicos da corte. Maria Luísa morreu jovem, em 1689, oficialmente por causas naturais. Extraoficialmente, surgiram rumores de envenenamento, reflexo do clima de paranoia que dominava a monarquia. No ano seguinte, Carlos casou-se novamente, agora com Maria Ana de Neuburgo, escolhida por sua suposta fertilidade. A esperança era clara, um herdeiro que salvasse a dinastia. Mas, mais uma vez, não houve filhos. Nenhum. Enquanto o corpo do rei se deteriorava, a Europa observava com atenção. Quem herdaria o Império Espanhol? França? Áustria? Inglaterra? A sucessão tornou-se uma bomba relógio diplomática. Nos últimos anos de vida, Carlos II estava em estado lastimável. Sofria dores constantes, incontinência, episódios de confusão mental e extrema fraqueza. Mal conseguia ficar de pé. Relatos médicos indicam que seus órgãos estavam falhando simultaneamente.
Após sua morte, em 1º de novembro de 1700, foi realizada uma autópsia. O resultado chocou até os padrões da época. Seu coração era pequeno e frágil. Os rins estavam comprometidos. O sistema digestivo praticamente inutilizável. O corpo de um homem de 38 anos parecia de alguém muito mais velho. Com Carlos II morreu também a dinastia dos Habsburgo espanhóis. Sem herdeiro, o rei deixou o trono para Filipe de Anjou, neto do rei da França. Essa decisão mergulhou a Europa na Guerra de Sucessão Espanhola, um conflito que redesenharia o mapa político do continente. Hoje, historiadores concordam. Carlos II não foi um rei incompetente por escolha. Ele foi vítima de um sistema dinástico que sacrificou a biologia humana em nome do poder político. Sua vida é um dos exemplos mais extremos das consequências da consanguinidade na história. O rei enfeitiçado não estava sob maldição alguma. Ele era o resultado previsível de séculos de decisões erradas. E seu sofrimento pessoal marcou o fim de uma era inteira. Se você gosta de histórias reais que mostram um lado mais sombrio do poder, da realeza e da história humana, curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Aqui, a história não é romantizada, ela é contada como realmente foi.